Minha paixão agora é por espirais. Estou colecionando tudo quanto é tipo de formas espiraladas. Padrões espirais em kimonos, caracóis, conchas de caramujos, fósseis de amonites, molas de máquinas, rolos de fita adesiva, aquelas espirais anti-mosquito e até videiras. Quanto mais busco, mais me encanto com o assunto. Por isso, agora gostaria de encomendar ao melhor ceramista da cidade um prato com padrão de redemoinho. Dinheiro não é problema, peço o quanto quiser. Sinto algo de divino nas espirais, Sr. Gojima. Tenho certeza absoluta disso. Há um poder milagroso nesse padrão. Uzumaki, por Junji Ito, editora Devir, 2023, tradução de Arnaldo Oca. Oi, eu sou o Arthur Marqueto e essa é mais uma Leitura Estranha. Hoje, eu, a Ana Raíssa e o Jorge Amaral vamos discutir um livro chamado Uzumaki, de Junji Ito. É um quadrinho, um mangá japonês. E a gente vai comentar um pouco sobre esse efeito de estranhamento, essas narrativas de terror. E antes da gente começar, fica aquele recadinho breve para vocês. Então, se possível, entre em apoia.se/leitura estranha. Confira as nossas metas no nosso programa de financiamento. Considere como apoiar este projeto. Se possível, também pode escutar a gente pelo Aurelo e compartilhar esse episódio com quem você acha que pode se interessar. Sempre ajuda a gente bastante. E lá no Apoia-se você também pode encontrar as nossas redes sociais individuais para acompanhar a gente e os nossos trabalhos. Muito bem, então Junji Ito, ele é um mangaka, um escritor, como são chamadas as pessoas que escrevem mangá. Ele nasceu em 31 de julho de 1963, na cidade de Nakatsugawa, na província de Gifu. Curiosamente, depois do colegial, ele fez um curso técnico em prótese dentária e atuou bastante tempo fazendo próteses dentárias, porque ele achou que ganhar dinheiro fazendo mangá não era coisa que daria certo na vida dele. Então ele fazia prótese e nas horas vagas ele desenhava mangá. Aí, um determinado dia, ele fez um gibi, entregou para um prêmio em homenagem a um dos autores que ele mais admirava, o Kazuo Umezu, que é o Tomi, que foi publicado já aqui no Brasil. Foi o primeiro trabalho dele, ele recebeu menção honrosa, ele não ganhou o prêmio, mas foi a partir daí que ele começou a carreira dele, geralmente escrevendo narrativas de conto e tal, até chegar em 98 e efetivamente fazer a primeira narrativa em capítulo seriado, que é o Uzumaki, que a gente vai discutir hoje aqui. O Uzumaki, ele sai entre 98 e 99, como eu falei, mas ele ganha uma adaptação live action em 2000, ele vira coisa de joguinho. O Uzumaki é o quadrinho que, além de ser o mais conhecido e uma grande obra do Junji Ito, é também o que catapulta ele internacionalmente. É a partir daqui que a gente vai ter, efetivamente, a descoberta dele pelo restante de outros mercados mundiais de quadrinhos e editoriais, etc e tal. Importante falar outras coisas. Primeiro, para não ficar triste, ele ganhou o prêmio Eisner de melhor adaptação em outra mídia em 2019 com Frankenstein em mangá. Então fica essa Tamo junto. Menção pra Ana. E uma coisa importante pra gente pensar é que, além dele escrever roteiros para gibis de terror que ele mesmo desenha também, ele também escreveu por muito tempo microcontos e contos de ficção científica. Então, uma coisa que vai ficar mais ou menos claro pra gente aqui ao longo da nossa discussão é que o Junji Ito, ele tem um controle muito bom, tanto da parte visual quanto da parte narrativa do gibi. Então, ele é tanto bom em desenhar quanto em como estruturar a história que ele vai contar. E aí, o Uzumaki, em específico, é um gibi que vai contar a história de um vilarejo amaldiçoado por uma espiral ali, é o vilarejo de Kurozushu, e a gente vai acompanhar a história desse vilarejo entrando numa espiral de terror a partir do ponto de vista de dois personagens, que são a Kirie e o Shuichi, um casal de namorados ali, que vai testemunhar como essa maldição da espiral vai afetar as pessoas daquele vilarejo. O Shuichi, ele tem mais sensibilidade
para visualizar essa maldição do que as outras pessoas ali, porque ele estuda em outra cidade, então ele passa bastante tempo fora, e quando ele volta pro vilarejo, ele consegue perceber onde as coisas estão esquisitas, né? Ele desenvolve essa sensibilidade pelo distanciamento. E também porque os pais dele morrem, né? É exato, a gente começa a história, o primeiro capítulo, com o falecimento do pai dele, que fica completamente biruleibe com as espirais. Ele quer colecionar todas as espirais, ele só consegue comer comida se tiver espirais, até o momento em que ele fala, bom, eu já entendi, eu mesmo vou virar uma espiral. E a partir daí a gente tem o começo dessa história. Eu queria destacar duas coisas antes da gente começar que são interessantes de contextualizar. Em primeiro lugar, eu acho que tem um elemento na narrativa japonesa que ganha bastante destaque, principalmente nessas narrativas populares, que é a figura do yokai, que a gente está acostumado a ver, né? Os yokais, eles são um termo guarda-chuva para seres sobrenaturais no Japão. Eles são monstros, espíritos, animais transmorfos, objetos que ganham vidas e tal. E eles têm uma construção muito curiosa do espaço do estranho, né? Como a gente já falou na primeira temporada em algumas questões. Os yokais, eles habitam, por essência, zonas fronteiriças, tanto espaciais, no caso, né, quanto temporais. Então, eles habitam zonas fronteiriças nas cidades ou nas áreas rurais. Eles aparecem em horários que são intersticiais, né? O crepúsculo, algumas horas específicas da madrugada. A própria ideia do yokai é essa relação de abarcar aquilo onde a linguagem termina, né? E tem algumas questõezinhas que são legais de falar, que são princípios reguladores dessas imagens, né? A própria empatia que tem ali, porque a gente vê um outro ser que a gente se identifica, apesar de não ser humano, a gente se identifica, ao mesmo tempo a gente tem essa anti-empatia, né? Porque a gente também vê essa impossibilidade de ser 100% correspondente àquilo, né? Tem, como eu disse, esse espaço intersticial do Vale da Estranheza, do híbrido, do ambíguo, daquilo que não tá numa zona categórica específica. Então a gente consegue visualizar muito isso nessas construções. A própria ideia do tempo-espaço intersticial são elementos muito variantes e abundantes, então como são envolvidos com fontes regionais, lendas antigas, contemporâneas, coisas atualizadas, novas, sátiras, trocadilhos, comédias, etc, comerciais, inclusive. Então a gente tem uma variedade muito grande desses seres. Geralmente são organizados por método enciclopédio, às vezes eles estão envolvidos com o lúdico, então também são momentos criados nesses momentos de ócio criativo, Vamos sentar aqui agora, gente, ao invés de contar uma piada, a gente vai criar um yokai. A gente tem um pouco disso também em algumas narrativas, a gente tem a ideia de serem identificados, nomeados, alguns viram mascotes. Não são necessariamente criações cristalizadas, elas são ali frutos, às vezes, do desafio criativo. Tô num trem ali, vi um assento vazio, aquele trem cheio, sempre tem um trem cheio e um lugar, um assento vazio que ninguém quer sentar, né? Então tem um livro que vai falar isso, que ele propõe esse exercício, e a pessoa criou um yokai, que é o yokai que, entre aspas, fica sentado naquele assento vazio, e é por isso que ninguém gosta de sentar naquele banco. E por conta dessa difusão de muitos produtos culturais japoneses, a gente tem sempre o perigo, o cuidado, né, de tratar o yokai como esse código da essência nipônica, essa coisa da exotização desse orientalismo que a gente vê, e que apesar de ter ligações, raízes com o shintoísmo, a gente tem muito mais ele ligado à indústria midiática hoje do que necessariamente às tradições mais antigas. Eu digo isso porque muito da formação do Junji Ito me parece surgir também dessa relação. Ele é uma pessoa que na autobiografia dele descreve muito como ele consome esses produtos comerciais, como o primeiro gibi que ele escreve efetivamente, que ele fala, é um gibi que ele faz de um yokai, que ele faz um yokai que tem um olho na palma da mão, que é uma criatura ali. Então ele começa a conhecer, uma das linhas que ele trabalha é com yokais, tem também os tokusatsu, tem também os próprios kaiju, né? Os próprios Godzillas da vida, que ele também vai gostar, história de ficção científica, revista popular de mangá, que sai tanto pro público feminino quanto pro público masculino, que ele vai ler as histórias de terror, vai ler o Osamu Tezuka. Então, ele tá envolvido nesse espaço de cultura midiática e do que sai no mercado. Além disso, no que nos diz respeito, tem uma coisa muito curiosa que ele escreve no texto dele, que ele tem uma preocupação muito grande de criar o horror, pensando que ele tem que criar o cotidiano, uma impressão de realidade e o estranho nesse cotidiano. É isso que ele tá buscando. Então ele fala que ele não quer fazer esse horror de impressão, esse horror de causar esse mal-estar por ele. Fala que ele quer criar essa impressão de realidade e a partir daí criar uma coisa estranha, né? Então acho que isso é muito interessante da gente visualizar como é que vai sendo construído esses efeitos de pavor e terror dentro do próprio Uzumaki, né? Então acho que tem ali nessa construção a criação desse vilarejo e uma grande espiral, para manter a imagem,
de coisas estranhas que vão se acumulando, ficando cada vez mais estranhas, até o ponto em que a Ana começa a se coçar de angústia e agonia, porque a pessoa não pode nem comer mais um caramujinho, um caracolzinho que também, nossa. Tatuzinho bola, né? Bola. Ai, cara ouvinte, nesse momento a Ana está com a mão na cara, angustiada. Minha parte é essa, até o final. É isso, tudo que eu tenho pra dizer. Não. Não, acho que a gente tem mais algumas coisinhas pra falar sobre isso, mas eu queria ouvir vocês, as impressões de vocês, como que foi esse contato. Eu digo pra vocês isso porque, ouvintes, eu acho que de nós três eu sou o mais afeito ao horror corporal. Jorge teve pesadelos com o Uzumaki e a Ana está se coçando desde que terminou. Como é que foi pra vocês essa leitura? Quer falar, Ana? Vai ser eu fazendo até o final. É isso. Eu já tive contato com o Junji Ito, a gente falou um pouquinho disso, né? Eu li aquela coletânea da Dark Side, eu gostei muitíssimo. Aí eu li Tomi e não gostei. Não terminei, assim, achei ruim o roteiro, sabe? Achei... Na época, a impressão que eu tive era de que, assim, né, visualmente era muito impactante, era uma coisa muito interessante, mas que, enquanto literatura, não me pegou. Por quê? Porque eu não passei esse mal que eu passei dessa vez, pois o Uzumaki é muito bom. E você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, eu acho que vai se espantar de ouvir a gente falando, ai, que absurdo, é muito bom. E é bem-vindo a esse podcast. É isso. Estou me coçando, estou empolada, estou. É muito bom, é ótimo. É muito bom mesmo. É um catatauzão, né? Eu gostei do caminho do texto, assim. Vai piorando de uma forma espiralar. Não dá pra não ficar falando espiral no meio da... E é um pesadelo mesmo. Jorge teve pesadelo porque é uma pessoa saudável. Porque se você... Arthur, que só dava gargalhada, não... Não, uma cabecinha. Não tá mal. Chame a mãe dele aqui agora. A gente vai ver isso. O normal é ter pesadelo, é se coçar, é ficar assim, ó, pensando, puta, de onde saiu essa ideia? Que cabeça é essa? Sabe? O cara tava lá na manha e pensou assim, vou fazer alguém virar um caramujo. Aí ele fez. Aí passou umas semanas, ele falou assim, e se alguém comer o caramujo? sabe? Ai, já tô me coçando. Isso não basta, né? Tem que piorar. Tem que piorar. E eu gosto principalmente que o mais forte é essa reação física à coisa, né? Física e psicológica, assim, Mas o texto não é só isso, né? A gente vai trazer aqui aspectos dessa discussão, que ele levanta essas discussões, não é gratuitamente para causar repulsa. O que também tudo bem se fosse, né? Não é, é bom por isso. Não, mas também traz... Me lembrou algumas leituras que a gente fez aqui na temporada passada. Uhum. Em algum momento lembrou Aniquilação, a gente acabou falando no grupo, né? Sim. Assim, é uma lembrança, sabe quando tem um ganchinho ali? Tipo, estão subindo um farol ali, o negócio é espiralar e tem gente morta na escada, se você quer Aniquilação. Lembrou um pouquinho a Vegetariana, e é porque alguém comeu escargot humano? Não. Mas um pouco também. Então, essas discussões que a gente traz, assim. Então, vamos falar disso. Eu achei isso muito interessante. Visualmente é muito interessante. Quanto terror cabe, né? Numa ideia assim, espiral. E o que eu posso tirar disso que seja perturbador? Aí ele tirou tudo. Mas fisicamente, sério, gente, eu tô falando de coçar, não é metáfora. Nós não estamos... Ela tá de verdade se coçando, a gente tá vendo ela se coçando na câmera. Eu já tava me coçando com aquele tanto de espiral. Eu já tava assim, ó, a minha cara formigava. E aí, não, o seu cacho que tá fazendo uma espiral? Nossa senhora, o cabelo, ó, prendi o cabelo pra não fazer cachos, pra não passar por isso. E aí, tem um momento que tem uma vizinha que tem espirais saindo do corpo, então parece que ela é cheia de espinho. E aí ela deita no chão e o chão é cheio de buraco. Aquilo ali me perturbou, à beira da náusea. Aquele é o das perebas, né? Das perebas. É muito bom, eu adoro muito essa imagem. Pereba, tem canibalismo, tem escola, que também é um terror. Tudo de horrível tá ali. Tem bullying, né? Tem bullying na escola. Tem... Nossa senhora, pai e mãe morrendo. Compra de casa, mercado imobiliário. Nossa, mercado imobiliário, tudo de ruim. Especulação, tem tudo. Crise climática. Crise climática. Só não tem transporte urbano, assim, um busão cheio. Só isso que faltou, porque tudo tem o resto... trem, né? Tem o trem. Pô, tem o trem. Então, pronto, tem tudo. Gabaritou. Tudo de terrível do seu dia a dia é levado à milésima potência. Vizinho, briga de vizinho. Tem. Romeu e Julieta.
Julieta, famílias que se odeiam e o jovem se apaixona porque o jovem quer irritar, tem também. Criança chata, nossa, tem. As crianças infernizando, gangue de criança. Tem gangue de criança. Tem gangue de adulto também. Tem gangue de adulto também, tudo de ruim. Tem um livro que chama Tudo de Bom Pode Acontecer, esse tudo de ruim pode acontecer. Muito bom. E aí, cara, a hora que começou buraqueira, espiral, não sei, mas a hora que começou a aparecer casca de caracol nas costas do povo, eu quase abandono esse podcast, porque eu cheguei nesse limite por vocês. É isso. Essa é a minha resenha. Eu realmente, assim, eu li umas 3 ou 4 histórias, já tive uns pesadelos. Aí depois eu acho que até parei de lembrar os sonhos, porque não valia a pena. Né? Você gostou, Jorge? Como é que foi? Eu gostei muito, assim. Eu acho que é o que eu comentei no teaser até. É um compêndio, né? Como a Ana falou, tem tudo. Então, um compêndio de estranhamentos. Ele pensou em, realmente, todas as possibilidades de causar essa sensação, né, de várias formas. Até pernilongo tem um negócio. Né? Tem a questão da gravidez, tem a questão dos bebês, tem, né, relação familiar, é tudo ali. E achei interessante que o Arthur falou que ele busca, né, o Junji Ito busca sair de um cotidiano e, a partir dali, criar um estranhamento, que é um pouco do que a gente falou na temporada passada do realismo mágico, né? E teve alguns momentos que me veio um pouco essa mesma sensação, assim, da pessoa que vomita coelhinho, só que muito pior, né? Mas um pouco pela reação das pessoas em volta, que ao mesmo tempo tem ali, né, principalmente o namorado, né, ele fica ali traumatizado, né, ele tá sempre com as olheiras. Só assim. Da gaita. Ele dorme no chão, ele não come, ele tá ali aterrorizado com a maldição da espiral, mas tanto a Kyrie quanto algumas pessoas parece que levam muitas coisas como, bom, é isso aí mesmo, né, assim, de vez em quando rola um massacre no hospital, que é um pouco como isso, às vezes eu acordo e vomito um coelhinho, se ele não for preto, né, ou não for 12 de uma vez, tá tudo bem. Então tem um pouco esse lado, assim, né, de trazer esse estranhamento pra algo que as pessoas aceitam. Até certo ponto, não é igualzinho o realismo mágico, tem umas nuances, né, porque tem essas pessoas que percebem e tem algumas coisas que tiram mesmo, né, não tem volta ali mais, né, o que tá acontecendo. Tanto que no final, realmente, a cidade toda ali virou, né, a confusão toda. Então, passa por isso, e passa por uma coisa meio weird também, né, até new weird, assim, no sentido de que tem uns monstros que parecem que mostram algo de novidade, né, ao mesmo tempo que estão ali querendo transgredir algo, e tem o horror cósmico, principalmente nas últimas, né, então tem essa coisa do história sublime. Extra, né, também, a história extra, acho que é bastante. A história extra, ela traz uma coisa cósmica mesmo, assim, né, de galáxias, né, então tem esse sublime, né, de, nossa, tem essa espiral, ela também é uma coisa até certo ponto ali, que as pessoas olham e até admiram, né, principalmente no começo, o cara é fascinado por espirais, ele quer saber tudo, né, então ele tá ali fascinado. Tem o cara o pai dela, né, que tem as cerâmicas lá também, ele ama aquilo lá e é uma coisa grotesca e ele ama, ele acha aquilo incrível. Então, de certa forma, ele também passa, assim, por vários gêneros literários, né, ele tem um horror, mais horror mesmo, o horror corporal, a coisa das tripas e, né, pedaços e transformações, tem um sublime mais do horror cósmico, tem ali um realismo mágico horrível, então ele vai passando, assim, achei interessante esse fluxo que tem também durante, né, cada uma dessas histórias que se interligam, ao mesmo tempo que elas começam mais soltas, elas vão cada vez mais se interligando, se costurando, né, e tem esse efeito espiral na forma também, né? Começa bem mais suave, só que você já dá pesadelos, e aí vai indo pro centro, e aí você tá lascado, porque aí você vai dar coceira, vai dar dor de barriga, vai dar tudo, porque você tá já preso na espiral. Você vai junto, né? Você vai pra espiral junto com todo mundo. Acho que pra encerrar esse bloco tem uma coisa legal pra gente ter em mente na narrativa, na estrutura narrativa, que foi uma coisa que eu trouxe a pedido dos ouvintes lá pro episódio de enredo da série Paint do 30 Minutos. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso, convido vocês a escutar, mas ao que nos interessa aqui
é comentar um pouco da estrutura narrativa, da base filosófica e do pensamento que é o do japonês, que é o Kisho Tenketsu. Curioso a Ana falar da Tomi, porque a Tomi é muito a raiz da Yurei, né? Do yokai fantasma feminino, que é o fantasma que morre e tal, e volta com esse sentimento negativo. E eu ainda não li, mas fiquei pensando se parte do incômodo do enredo que você sentiu também não pode vir daí, porque o Kisho Tenketsu, ele é uma estrutura narrativa que ela se forma principalmente a partir do pensamento do budismo, do shintoísmo ali, que germina bastante, e que também está relacionado com alguns contos tradicionais japoneses, que é uma estrutura bastante diferente pra gente, porque ela não tem o conflito como ponto central, ela não é uma narrativa simétrica como a gente tem, né? Começo, meio, com virada ali e uma reflexão. Ela é uma narrativa bastante assimétrica, preocupada ali com a harmonização do contraste. Ela tá ali para mostrar não a resolução, mas a escalada da ação, geralmente, né? Quase uma busca de reflexão e de conhecimento ali, né? Chama Kisho Tenketsu porque são 4 etapas, né? O Ki, que é a introdução ou acordar. O Sho, que é o desenvolvimento ou crescimento ou exposição. O Ten, que é o rodar ou virar. E o Ketsu, que é o amarrar e concluir. Basicamente, a gente tem o Ki como introdução de principais elementos da narrativa. Então, apresenta o personagem, apresenta o mundo, apresenta os dilemas, mas não tem necessariamente um incidente, porque o conflito não é o motor dessa narrativa. O que a gente tem é uma exploração da personalidade e da vida dessas pessoas. Depois disso, a gente tem o Sho, que é o desenvolvimento e aprofundamento do universo. Então, pode ter novos personagens, novas questões, pode em determinado grau até ter algum conflito, mas não é o foco. O foco é o alargamento da percepção. Aí depois o Tenketsu é o momento em que a gente tem uma surpresa, que aqui é a característica da estrutura. A gente não tem um conflito, ou uma virada, ou o que vai acontecer agora. É um elemento de surpresa. Então alguma coisa acontece no universo narrativo, alguma coisa inesperada ali, e o que a gente vai ver é como esses personagens vão reagir a essa mudança. É isso que importa, é como o personagem reage ao inesperado. E isso é importante porque é a chave de virada que tem pra gente, porque a gente tem uma narrativa muito autocentrada no personagem humano. É ele que tem o poder de modificar a natureza e o espaço, porque a gente tem essa visão antropocentrada de que o ser humano ele pode moldar tudo que tem ao redor dele. Nessa aqui a gente tem uma inversão, a gente tem um elemento desconhecido e a gente tem essa reação ao elemento desconhecido. O que eu faço para me adaptar ou me aperfeiçoar ou alterar a situação que eu vejo, né? E aí o Ketsu, que é o final, é mais uma reconciliação e ver como é que os elementos, como é que as pessoas se relacionam a esses elementos de mudança das primeiras partes em relação ao que... Então, por exemplo, na quarta parte é como é que os elementos das primeiras partes se alteraram em relação à terceira parte, né? Então é essa harmonização dos contrastantes. O que aconteceu a partir daí? É isso que é interessante de pensar nessas narrativas, porque muitas vezes é isso, assim, ele fala muito na autobiografia dele que ele teve muita dificuldade em manter o Uzumaki, porque ele escrevia histórias de terror, curtas, contos, que tinham, sei lá, 30 páginas, e que os protagonistas morriam na página 20. Então toda vez que ele fala, bom, a Kirie vai entrar em alguma situação inesperada, só que ao invés dela morrer, eu vou ter que dar um jeito de salvá-la. Não sei como vai acontecer. Então, um pouco dessa estrutura vem daí, e apenas a título de curiosidade, antes do próximo bloco, falar que ele cria essa ideia do Uzumaki porque ele ganha essa oportunidade de fazer uma história seriada, e ele tá pensando ali em uma ideia, e ele cresceu numa casa geminada, ele fala dali de como uma casa que, de alguma forma, também moldou o aspecto dele de sentir medo e tal, e ele queria falar um pouco dessa construção na cultura dele ali, na vivência dele, que são estruturas muito comuns ali, de ouvir as pessoas do lado e tal. E ele fala que a ideia surgiu de ele fazer uma grande casa geminada, uma grande casa ali, que seria como uma muralha da China. E aí ele fala que visualmente isso pra ele era pouco interessante, porque na hora que ele criava uma casa geminada junta, a casa geminada ela vira uma linha no horizonte, né? Visualmente ela não é atraente. E aí ele começa a pensar em formas, ele vai pensar na forma da espiral, e eu vou distorcer, vamos ver o que acontece, vamos ver o que surge dessa construção, e o que surge é o Uzumaki, então. E aí essa ideia da casa geminada, vocês entendem que aparece de volta, mas pro final da história, ela demora a aparecer no começo, né? A gente vai vendo algumas coisas, aparece com conclusão mesmo no final. Eu queria só dar uma comentada sobre essa coisa da estrutura, né? É interessante que a gente está acostumado a um horror ocidental, né? E a gente já começou aqui essa temporada com
né, um horror japonês. E eu fiquei lembrando, lá atrás, lá pelos anos 2000, acho mais ou menos, assim, né, tinha uma espécie de moda de refilmar os filmes japoneses de horror para uma versão, né, teve lá o Chamado e teve mais alguns. E eu lembro que, se assistiu o filme, né, de Hollywood, lá, ok, né, um horror e tal. Aí você ia ver a versão original, era insuportável. Era um negócio assim que você, né, é de dar pesadelo mesmo. Angustiante, é. É angustiante. E aí a gente entende que tem, nessas mudanças de estrutura, né, tem variações que a gente às vezes não tá tão acostumado, porque o horror mais ocidental, ele tem uma fórmula ali, né? Ele tem cenas fortes, pausadas por cenas de respiro, né, fazendo uma espécie de intercalação ali, de forma que você assuste, mas, né, morde a sopra, assim, né? Você vai criando ali uma tensão e tal. E no que foge a essa fórmula, né, no horror japonês, por exemplo, eles não se preocupam com isso, não precisa ter respiro. Então você vai na espiral mesmo, só piora, 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 e quando você vê acaba, você tá assim, tipo, oh meu Deus, o que aconteceu? Fui atropelado, né? Vou pedir pra vocês manterem isso que o Jorge falou na mente, porque essa estrutura vai ficar muito clara, por exemplo, quando a gente lê o Polícia da Memória. Porque talvez vocês queiram ler o livro esperando alguma resolução e não é exatamente isso que a gente vai ter. Então mantenha também essa informação do começo pro outro livro japonês que a gente vai ter, que é o Polícia da Memória. Era só isso. Que não é terror, mas é porque tem um pouco a ver com isso também. A gente pegou esses outros livros, né, que pra nossa lista, que fogem um pouco da fórmula ocidental, justamente também para ver esse outro lado do estranhamento, que também é um estranhamento da forma literária que a gente está acostumado, né? A gente vai se estranhar também na maneira como a gente se relaciona com essas obras, né? Isso é bem interessante, isso causa também sensações múltiplas. O quê? O que aconteceu, Shuichi? Que tipo de prato é esse? Sinto algo hediondo nele. Papai, é uma daquelas cerâmicas que o senhor fez outro dia. O que ela está fazendo entre nossos pratos? Isso mesmo, como ele deformou um pouco, o preparei para servir o Shuichi hoje. Como pôde oferecer esse prato assustador a ele, papai? Assustador? Ele é uma obra de arte, filha. Achei que Shuichi entenderia a arte. Afinal, o pai dele era um grande entendido do assunto. Até deixou uma frase marcante. Cerâmica é a arte da espiral. Uzumaki, por Junji Ito. Editora Devir, 2023. Tradução de Arnaldo Oca. Acho que a gente pode começar esse segundo bloco falando então mais aprofundadamente desse símbolo da espiral, né? Porque eu acho que o Uzumaki ele tem um mérito muito grande de unir essas duas frentes do Uzumaki, do Junji Ito, que é essa capacidade que ele tem de conseguir unir o desenvolvimento visual com o desenvolvimento narrativo dele, né? Então a espiral, ela aparece aqui tanto como um motivo simbólico, estético, né? Então a gente vê sempre recorrente a ideia da espiral, a ideia visualmente de como a espiral pode aparecer, mas a própria narrativa dos personagens, da cidade, daquilo que eles passam, está envolto em alguma medida no espiral, né? Então a gente vê o Shuichi numa espiral ali de loucura dele, pessoal, a gente vê as pessoas afetadas ali pela cidade numa espiral de pasmaceira, de normalidade. A Kirie, inclusive, as pessoas falam, eu não gosto muito da Kirie, porque, ela tá sempre ali, o trauma, não vou sair daqui, Shuichi, mas imagino que isso também seja parte da ideia da espiral dela, do processo dela, porque ela está em volta ali, ela tá presa nos mesmos hábitos, nas mesmas rotinas, na mesma estrutura do dia dela, né? A gente tem a espiral na própria história do vilarejo, que vai ficar claro também mais pro final, então a gente vai entendendo ao longo da história por que aquele vilarejo é uma espiral, por que ele está feito, o que aquele lago libélula, o que tudo aquilo comporta. A gente tem espirais envolvendo as histórias dos personagens, a gente vai ter até um pouco do simbólico, aí eu acho que você pode comentar, Jorge, espirais envolvendo não só o desenvolvimento e as metamorfoses das pessoas, mas também a própria ideia da gravidez, que vai ali mais pra frente na história sinistríssima, das grávidas, pernilongos, cogumelos, filhos que querem voltar pro útero. A gente tava comentando das possibilidades simbólicas disso, né? De arquetípicos e como é que isso se relaciona. Eu fui acompanhando, né, cada história dessas e fui percebendo que aos poucos foi aparecendo esse elemento de uma espécie de retorno, né? Essa coisa da espiral, que até tava pensando, ela pode ser lida assim como algo que começa no centro e vai para fora, né? Ela que cresça para fora ou que vá de fora para dentro, voltando, né, ao centro. E eu acho que isso aparece também
de forma variada em algumas das histórias. Algumas têm mais esse aspecto de ampliar e muitas, na verdade, têm esse aspecto de reduzir, né? E aí eu fiquei, né, principalmente a partir da história do bebê que quis voltar para a barriga e voltou literalmente, né, na história. E depois isso vai se agravando até o momento que eles entram dentro da terra, literalmente também, ali por um buraco, né, por uma espiral que vai para o centro ali. E junto disso, a questão das pessoas, não sei nem explicar, mas elas começam a se mesclar, né? Elas começam a se virar uma coisa só, virar um amontoado, né? Se enroscar, acho que é o melhor termo. Elas vão se enroscando e viram uma coisa só, em vários momentos. Então tem uma coisa de voltar para esse aspecto indissociado, né? Voltar para um aspecto misturado. Quando a gente pega, por exemplo, a psicologia analítica do Jung, ele entende que a gente parte desse estado de indissociação tanto no momento ali de nascimento, né, de um indivíduo. Um bebê, ele é indissociado da mãe quando está na barriga, né? Ele vive ali um momento pleromático, assim, uma coisa que até se chama de ourobórica, que é aquela serpente que come o próprio rabo. Então ela tem ali uma coisa um pouco, é mais circular, não é espiral, mas tem uma coisa que remete. E aí o bebê nasce e tal, vai aos pouquinhos criando a sua própria consciência, saindo dessa indissociação, dessa mistura, né? Mãe, bebê, mundo, barriga e tal. Cogumelo. E ali lá pelo cogumelo, placenta. E ali lá pelos 2 anos, os 3 anos, que quando a criança começa a falar eu, em vez de falar o bebê, né? Alguma coisa assim, é que ela começa a ter ilhas de consciência. O Jung chama mesmo de ilhas, assim, porque é como se a gente estivesse num oceano de inconsciente, e naquele oceano tem tanto o nosso inconsciente pessoal, quanto o inconsciente que é coletivo, que é de onde nascem os arquétipos, inclusive. E aí, a partir disso, a gente tem ilhas, momentos, assim, né, de consciência, de um ego em formação. E essas ilhas, aos poucos, conforme a gente vai ficando mais velho, elas vão ganhando mais tempo de sair para fora desse oceano, até que se estabiliza, né, como uma consciência. E aí a gente passa, na verdade, a achar que não existe mais nada além da ilha ali, né, e esquece todo o resto, né, eu tento ignorar aquilo que é inconsciente, mas que no fundo é muito mais do que a própria consciência, é todo esse oceano. E ele diz que também existem nessa mesma pegada, assim, uma evolução da própria humanidade, enquanto seres mais de consciência menos desenvolvida, assim, que viviam de uma maneira, assim, dissociada, misturados com a natureza, entre si mesmos e com os outros animais, os não humanos, né? E aos poucos a própria humanidade foi adquirindo consciência, racionalidade, foi, né, ampliando esse foco, né, de consciência para, ao mesmo tempo, ir diferenciando as coisas do mundo de si mesmo, né? Não existe mais aquela coisa tão mágica que se eu pensar uma maldade aqui, a montanha ali mexe, né? E vai aos poucos se dissociando. Só que para ele todas essas fases de ampliação de consciência, de dissociação, diferenciação, elas são sempre traumáticas. Porque aquele estado inicial de indissociação, ele traz completude. Tudo ali dentro faz sentido, né? Então é um estado, de certa forma, prazeroso. É o bebê dentro da barriga. Então a gente tem que gastar uma energia mesmo, né? Enfrentando essa necessidade de estar ali no conforto para avançar para um outro estágio. E muitas vezes, dependendo dos traumas, das questões, a gente sofre uma força contrária. Então a gente tem, às vezes, essa pulsão de retorno, né? E daí aquela coisa do bebê que quer voltar à barriga. Talvez, inicialmente, logo ao nascer, todo bebê quisesse voltar para a barriga, né? Olha, até hoje, às vezes, eu penso... Então... né? Na barriga você não precisa pensar em comer, você não precisa marcar compromisso, exato. Não precisa pagar boletos, né? E ali, só que na história do Junjito, o bebê tem voz, né? Ele fala, eu quero voltar pra barriga, né? E aí o médico fala, tá bom, eu vou te pôr de volta. Faz sentido. Né? E ali eu vi que ele vai mostrando isso também numa forma mais social. Então vai tendo essa conexão ali, nessa pulsão de retornar para esse estado indiferenciado, que é meio que um movimento dessa espiral, né? Quanto mais cada volta da espiral, as pessoas vão se mesclando, as casas vão se mesclando, as coisas vão, né? Primeiro existe uma destruição para que isso aconteça, né? Os furacões ali, então existe uma energia de destruição. E aí aos poucos vai tendo a indiferenciação.
impressão. Até que é o momento que eles entram dentro da Terra, né? Que é como entrar no útero do planeta ali, né? Eles entram num buraco e ali tá todo mundo, é uma massa só. Um grande miojo. E aí tem uma coisa simbólica. Ali também tá pai e mãe, né? Tá todo esse símbolo. E aí eu fiquei pensando que essa espiral, ela é quase, né, esse arquétipo, um arquétipo na história, assim, né? É um arquétipo dessa indiferenciação, né? Como se fosse uma força motriz disso. E lá no final ele mostra, né? Tem uma espécie de construção, né? Uma estátua lá que é uma grande espiral e que ela tá ali escondida, né? E ele fala, ela queria ser vista, ela queria Eu ia falar, aparecer. acho que tem esses dois pontos, né? De indiferenciação e de quase do mote da hipnose também, né? Daquele símbolo espiralesco de hipnose também. Sim, mas pensando ela como arquétipo, assim, a gente pode pensar que se os arquétipos eles estão afundados lá no inconsciente coletivo e de vez em quando eles saem, e quando eles saem, até o Jung fala que isso é um risco, porque a gente pode ser tomado por um arquétipo, que é uma força inconsciente muito poderosa e que pode levar a psicose, né, a sintomas graves. Então essa espiral é quase isso, é como se fosse esse arquétipo que emerge e toma essa cidade. E eles são tomados por esse movimento arquetípico, né, de retorno, que o arquétipo é como se fosse uma forma, assim, né, uma forma de um movimento que dentro dessa forma você pode pôr conteúdos, né, que é o que ele mostra no livro. Tudo ali tem forma de espiral e você põe conteúdo. Você põe lá uma pessoa que vira uma espiral, você põe o cabelo que vira uma espiral, né, e você põe uma comunidade que vira uma espiral e ela retorna ao útero dela mesma, assim, né, pra depois até renascer e fazer o mesmo, né, ir e voltar tudo de novo, né. Então, eu achei bem interessante esse movimento, assim, né, de usar a espiral como um arquétipo de uma indiferenciação, né? Isso que achei muito interessante, fantástico, porque eu acho que ele tem a gente falando desse ciclo, né? Outras histórias esquisitas que lidam com cidades pequenas e coisas cíclicas fazem um pouco desse conceito, né? O Twin Peaks tem um pouco dessa ideia também, ou sei lá, pegar até o próprio It. Tem ali a história das crianças também, é uma coisa que acontece sempre, ciclicamente, né? Mas aqui acho que fica bastante visual, porque tem essa brincadeira, né? Tanto com a estrutura, quanto visualmente a gente consegue perceber com mais tranquilidade, acho. E assim que quando a cidade se completa, né, a espiral, porque eles começam a desconfiar que assim, pô, isso não aconteceu só agora, então o tempo também é cíclico. E isso já aconteceu de outras vezes. E aí ela, no final, diz, né, que do momento ali que os namorados viraram um só e aquele centro da Terra também completou a espiral da cidade, é como se o tempo tivesse acabado e recomeçado ao mesmo tempo. E aí eu lembrei de 100 anos de solidão, que o 100 anos de solidão termina assim, né? Você tem o passado e o futuro daquela família numa espiral de formiga e um tornado. Muito louco. É verdade. Nossa, excelente paralelo. Tem razão. Caraca, pensando muitos pensamentos. Quer dizer, o final é ao mesmo tempo aniquilação e 100 anos de solidão, né? Que loucura. Junji Ito fez tudo mesmo. E a gente falando dessa questão da espiral, tem uma coisa muito curiosa que eu fiquei pensando se tem a ver com o que ele viveu, que ele fala que ele passou por uma situação, quando ele era mais novo, de apendicite muito grave, e que ele acabou tendo que ser internado quando jovem ali, em emergência, e entrar numa cirurgia de prontidão, assim. E aí ele fala que ele acabou tomando uma injeção, uma anestesia local. Então ele assistiu a cirurgia inteira. E ele fala, então eu tava acordado, olhando pro meu corpo, vendo enquanto a máquina enfiava lá e puxava todo o pus do meu corpo. E depois Pronto. A enfermeira chegou e falava, então, essa cirurgia seria muito difícil há alguns anos, porque o seu apêndice tava tão inflamado que tinha dado XYZ, já tinha grudado em outros órgãos, então se fosse alguns anos, né, talvez você tivesse morrido e tal. E ele falou, a partir daí, eu comecei a achar o corpo uma coisa muito esquisita, muito estranha. Então, Ana, se você tem esse incômodo, saiba que ele também teve no momento em que ele passou mal. Bom, e aí ele resolveu botar pros outros também, falar, olha o que eu vivi. Não vou sofrer sozinho. Eu acho isso muito interessante, assim, falando com mais profundidade, o que me agrada, o que eu disse no teaser, né, o que me agrada no horror corporal é um pouco essas brincadeiras que a gente tem de entender algumas limitações nossas, me parece, que tem também na própria literatura. Não sei como é que foi a impressão de vocês sobre isso, mas parece que nesse movimento que o Jorge falou, a gente também tá sempre uma espécie de jogo de fronteira, né? Até onde eu vou, que eu serei eu, até onde
Onde é o limiar dessa loucura? Onde é o limiar do meu corpo? Quando eu deixei de ser eu e passei a ser a massa das pessoas que estão nessa casa? Quando eu deixei de ser eu e passei a ser apenas uma pessoa possuída pela loucura? Até onde vão os meus limites, né? Até onde eles chegam? O que eu posso fazer? E o horror corporal, eu acho que ele fica muito nesse espaço pra mim, sabe? De tentar entender um pouco sobre identidade, sobre a própria estrutura da gente. Quando eu vi a Mosca, eu acho muito interessante a adaptação que o Cronenberg fez, né? A leitura do filme que o Cronenberg fez, porque ali pra mim tem um subtexto muito interessante de empatia ali. A gente tem um personagem que passa por um processo cada vez mais grotesco de se tornar uma coisa mais... uma aberração muito intensa. Então a gente vê ele se deteriorando e no processo final dele de deterioração, em que ele tá com um corpo horrível, com um caráter horrível, uma pessoa completamente mosqueada, ele tem um momento ali que ele fala pra moça, ó, tudo que eu precisava agora era de um abraço, eu preciso que alguém me guiasse nesse processo, né? Então, quando que é o limite desse espaço, né? Como é que eu consigo me relacionar com o outro? Até onde vai esse processo, né? E eu acho isso muito interessante porque o Junji Ito, ele agradece muito um editor que ele teve, porque ele não foi assistente de nenhum outro grande escritor, então ele acabou sendo alvo dessas benevolências de um editor que gostou do trabalho dele e resolveu ajudá-lo e guiá-lo por aí. E aí ele fala que no começo ele fez, por exemplo, uma história de uma menina que ia pro colégio, e o lance do terror ali é que ela tinha um pescoço muito longo e ela não tinha percebido isso, né? E aí ele fala, olha, nunca faça as suas narrativas no intuito ou com a possibilidade de você, de alguma forma, menosprezar os mais fracos, entre aspas, né? E aí ele fala muito de como ele passa a partir disso, por exemplo, a não fazer horror corporal com, sei lá, paralelos de PCDs, por exemplo, ou com coisas que vão por esse caminho, sabe? E isso eu acho muito interessante, porque me toca muito nesse espaço. Ele não tá, de fato, fazendo ali uma espécie de segregação, uma espécie de estereótipos, estigmatizações, né? Ele tá ali dialogando com a gente. Eu poderia ser uma pessoa que tomei chuva num dia indo pra escola e de repente chego com a cara de lesma e falo, pô, então, foi mal, não vou jogar vôlei hoje, tô um pouco devagar. E é isso que eu acho interessante nessa discussão, assim, né? Porque, enfim, vocês receberam de susto. Pessoal, vamos fazer uma temporada de corpo? E vocês falaram, tá, não sei muito bem como vai funcionar, mas vamos nessa. Eu acho que tá um pouco nisso pra mim, porque assim, cara, a gente vive numa caixa preta, a gente não sabe o que tem dentro da gente, a gente não sabe como são os órgãos, a gente não sabe o que tá passando aqui dentro, a gente vive porque, sei lá, nosso corpo tem uma bactéria que faz uma digestão XYZ e por causa disso a gente consegue absorver o nutriente Y. A vaca, ela só consegue comer grama porque tem uma bactéria dentro dela que digere a grama, não é a vaca que digere a grama. Então até onde vai a vaca? Qual que é o limite do corpo dela? O que é a identidade da vaca? E eu acho que essa é uma discussão muito material, né? Muito firme, assim. Eu gostei muito da frase até onde vai a vaca. Tipo assim, de fora pra dentro, qual é a fronteira? Olha, e essa é a coisa menos bizarra que eu já vi sobre o corpo, porque eu vi um cara que é médico e que ele se propõe a fazer discussões muito pertinentes sobre corpo e fantasia, e ele tava discutindo sobre por que se o Frodo colocasse o anel em um orifício específico do corpo dele, ele não ficaria invisível, e por que ele colocando no dedo, ele fica. Mas eu não vou discutir sobre isso agora. Tá vendo? O corpo é estranho. Exato. Mas eu queria saber de vocês desse contato com essa temática corporal, né? Talvez da Ana, principalmente, porque a Ana estava literalmente se coçando, imaginando ali a pessoa comendo um caracol e as grávidas e os cogumelos de placenta. É muito fascinante, eu acho que a questão do horror corporal, como a repulsa e o fascínio estão ali, né? Que a gente falando disso, começou com um fascínio por espiral, a história, então, e que causa repulsa no filho, né? Então o filho, ele desde o início tá meio assim, meu pai tá esquisito, ou meu marido tá esquisito, e ele já tá assim, bicho, vai dar ruim, isso aí não é normal. O horror corporal, ele tem, na medida que você tem um fascínio, vem o horror. Então não precisa ser uma coisa fora do lugar para causar fascínio ou horror. Pode ser uma coisa completamente natural. Uma pessoa por dentro, nós vistos por dentro. Isso pode criar fascínio, pode criar horror. Crimes do futuro tá aí pra isso. Crimes do futuro tá aí pra isso. Uma pessoa coberta de orelhas criando é muito órgãos. esquisito. Você tatuar o seu fígado? Você tatuar o seu fígado? Estranhíssimo. Agora, você ter orelhas já é estranho o suficiente, para pra pensar. E Se você ninguém não tivesse, ter. né? E você tem. E você tem, imagina? Ninguém tem, você tem. Olha só.
Uma vez, eu era muito jovem, tá? Quero já deixar isso aqui. Mas eu tive a curiosidade de ver como é um transplante de coração. E eu tive a sorte de achar no YouTube um transplante duplo de coração e pulmão. E é fascinante. Não sou eu que vou te julgar, não tenho nenhum espaço, nenhum. Não esperaria isso de você. Direito. Não esperaria isso de você. E é muito estranha a sensação, para usar a nossa palavra aqui, porque no início parece que você tá vendo uma coisa proibida, sabe? Com uma pessoa aberta ali. Mas é num contexto totalmente asséptico. É uma cirurgia. Então, por que por dentro é muito estranho o ser humano? E às vezes por fora, tipo, ter orelhas, ter dedos? Por que a gente tem tantos dedos? E se tivesse mais? E se tivesse menos? Então, esse fascínio do corporal, ele não precisa estar deslocado para causar fascínio ou horror. O corpo da gente, ele não precisa estar fora do esperado, do geneticamente esperado, já para ser estranho. Por exemplo, gravidez. Já é estranho o suficiente uma pessoa estar grávida. E a forma como a gente nasce já é estranha o suficiente, já é fantástica no sentido fantástico o suficiente, já é até mesmo sobrenatural o suficiente. Se você para pensar. Você já pensou que você já esteve dentro de uma pessoa? Né? Você já esteve dentro de uma pessoa e você tá ali conversando com a sua mãe e de repente bate essa, assim, eu já estive dentro desta pessoa que está aqui falando comigo. Ai, acabou. Você pode ficar ali, ó, viajando 1000 vezes. E se você tem um irmão gêmeo, Vixe. mais louco ainda fica. Então você não precisa nem ter um deslocamento dessa realidade para que seja fascinante e estranho. E aí o horror corporal, ele dobra essa aposta, porque aí ele desloca essa realidade. E aí é onde causa coceira, vertigem, paura, você vai ficando perturbado. Com isso, cara, a hora que o cara quebra a casca do caracol com a pedra, sabe? É assim, terrível, é terrível. A hora que o pai dele se enrosca naquela máquina e vira uma espiral, a hora que as outras pessoas vão se fundindo umas nas outras e viram um bloco de gente e eles falam que quando uma das pessoas morre, eles têm dificuldade em desenroscar aquela pessoa para tirar dali. Então, quando você faz um deslocamento dessa realidade, e aí você pega Crimes do Futuro, você pega a mosca, você pega a substância, para falar dos que vêm primeiramente, isso causa uma repulsa que para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, é insuportável. Insuportável, você não consegue olhar. E às vezes não é porque tá muito mexido ali visualmente, não. No caso da mosca é. No caso da substância, no início, não, mas você já fica assim, porra, uma injeção na coluna já me incomodou. Aí depois, porra, abriu a coluna? Calma, a espinha dessa mulher está de fora, vamos parar com isso. E aí vai piorando. Então, esse incômodo, ele move um pouquinho ali do que é esperado, porque o que é esperado já é muito estranho, já é muito incômodo, já é muito esquisito, já causa, sabe, isso. Você vê um transplante de coração, você para o coração da pessoa, você tira esse coração, você põe outro coração. E isso é muito estranho, mas isso é muito benéfico, porque para quem recebeu ali, então que bom que alguém suportou essa estranheza e foi estudar esse negócio. Então já a realidade corporal já é estranha por si só. E aí o horror corporal, ele traz isso de uma forma que a repulsa beira o insuportável. Beira o insuportável. Eu fiquei aliviada, páginas e páginas, são umas 600 páginas, né, que a gente leu, de não ser colorido o inferno desse quadrinho. Ainda bem que isso é preto e branco. A edição anterior desse quadrinho tem páginas tem coloridas algumas, que né? foram publicadas originalmente, sim. E eu só da Devir não tem, nisso. mas tem algumas. Porque eu li essa. E eu só percebi isso quando a primeira vez que eu me deparei com a página colorida, eu falei, não quero cores, não quero. Aí a próxima página já não é colorida, graças a Deus. Então, esse deslocamento do esperado fisicamente, sabe, no Crimes do Futuro, que tem a hora que ele quer alcançar lá o próprio fígado, que ele abre e simplesmente enfia a mão pelo corte no abdômen. Isso já é horror suficiente pra você, assim, ó, 100 pessoas passam mal, só de ouvir, de estar me ouvindo falar isso agora. Porque é estranho. Então você tem que aprender a lidar não com aquela visão, não com o fato de que você já esteve dentro de uma pessoa, não com o fato de que, sei lá, o seu sangue bombeia sozinho. Você tem que lidar primeiramente
com essa repulsa que causa em você. Ver um corpo aberto, ou ver um corpo transformado, ou uma orelha no lugar onde você não esperava uma orelha. Tem um tipo de cirurgia que é relativamente comum, que é quando você tem algum corte muito severo, com perda de músculo, ou queimaduras muito profundas na mão e às vezes nos pés, que você não consegue, você tem que manter aquela peça, né, aquela mão, vamos dizer, viva, tempo suficiente para ela conseguir suportar uma cirurgia de reconstrução da pele, por exemplo, ou de enxerto de músculo. E como você mantém essa mão viva? Eles costuram ela no seu próprio abdômen. Então o médico abre um bolsinho ali na sua barriga e põe a sua mãozinha e você fica um tempo com ela ali, porque ali ela vai receber fluidos, suprimentos, bababá, para não morrer, não gangrenar, não te fuder. E no tempo relativamente curto, sei lá, alguns meses, eles conseguem fazer esse enxerto. Isso podia ser um roteiro de filme de terror. Isso é medicina básica. Assim, olha, eu sofri um acidente e eu vou passar aqui 3 meses com a minha mão enfiada no meu próprio abdômen. E de novo, ainda bem que alguém soube suportar a própria angústia em si para estudar isso. E aí, se eu sou a pessoa que passa por um acidente e eu preciso ser a pessoa que tem a mão costurada no abdômen, eu vou ter que aprender a lidar com a minha angústia aqui a respeito disso, mais do que visualmente, sabe? Mais do que visualmente ver uma pessoa desfilando cheia de orelhas coladas, ou ver uma pessoa transformada em espiral, ou ver... Eu tenho que lidar primeiramente com a minha angústia, com o que isso me causa, com a coceira que isso me causa, com o pesadelo que isso vai trazer. Porque senão eu não consigo artisticamente estar ali, assim, para assistir isso ou para ler, porque eu tenho que vencer essa angústia primeiro. Eu acho que é o grande diferencial do horror corporal é isso, você tem que lidar primeiro com essa repulsa em você. E eu acho que pra gente fazer uma virada pro próximo bloco, é também uma questão que envolve uma certa formação do nosso pensamento, que é a perspectiva hierárquica, né? Em relação ao espírito e a mente e o corpo, né? Como é que essas logísticas funcionam e como a gente tem que lidar com essas determinações, né? Então a gente tem uma formação que vai falar dessa superioridade da mente, do espírito e tal, em relação ao corpóreo, mas por outro lado, a gente vai ter que lidar, ou tem que entender, aprender a lidar com essas limitações que a gente tem, né? Eu tenho uma conversa com um amigo que a gente muito fala sobre isso, né? A ficção científica é muito difícil de medir, de tentar entender, que é uma coisa que a Octavia Butler faz, então fica já o gancho pro próximo episódio, que é esse limite, né? Do corpo e do cultural ali. Como é que a gente faz essa balança de como um delimita o outro em alguma medida, né? E acho que isso é muito interessante de visualizar também, porque também é uma espécie de construção social. E aí acho que a gente pode voltar já pro terceiro bloco, com o Jorge falando um pouco sobre o texto complementar também, com algumas outras questões sociais que aparecem ali e algumas chaves de leitura que a gente pode discutir se são boas ou simplificantes ou não. Dá muito medo ter que passar pelo cemitério para poder ir à escola, né? Você ficou sabendo? Voltaram aquele costume de enterrar os corpos neste cemitério. Como é que é? Isso mesmo que você acabou de ouvir. Os corpos estão sendo enterrados sem cremar. Sério? Mas por quê? Ué, Kyrie, não é óbvio? É culpa da fumaça que sai do crematório. Toda vez que alguém é cremado, a fumaça faz aquele redemoinho escuro nos céus da cidade. Uzumaki, por Junji Ito. Editora Devir, 2023. Tradução de Arnaldo Oca. Muito bem, aí acho que pra gente fechar esse último bloco, então a gente tem na edição mais recente da Devir, que foi a edição que eu e o Jorge lemos, tem um texto no final que vai fazer uma espécie de análise social e econômica do Japão no momento em que o Uzumaki foi escrito, né? Acho que o Jorge pode falar um pouco melhor do texto do que eu, porque eu assumo que eu li o texto com um pouco de má fé, eu achei o texto um pouco complexo, eu falei, eu vou deixar o Jorge, porque o Jorge tem mais boa vontade para fazer esse caminho. Então conta pra gente um pouco do Jorge dessa leitura, por favor. O texto ali, ele tenta
fazer algumas relações, né? Principalmente de cunho mais econômico, né? Ele traz um pouco de psicologia, mas de uma forma mais por cima, eu achei. O texto é do Masaru Sato, né? Escritor e ex-diplomata. Então ele puxa bastante para a questão social, assim, ele vai dizer que, né, o Japão aí nessa época, final dos anos 90 e tal, começou ali a sair de uma fase de muita prosperidade, assim, né, apesar de ainda ter ali um dos maiores PIBs do mundo, e foi entrando numa grande desigualdade, né. Ele até diz que grande parte da população vive com um equivalente lá na moeda que é muito insuficiente para uma vida digna. E que isso ali para o Japão, né, depois de um certo tempo de prosperidade, começou, claro, a causar já traumas ali, né, questões graves. E também, claro, precarização do trabalho, de excesso, né, de viver ali numa forma, né, onde a pessoa praticamente não tem como questionar aquela vida, porque ela está ali imersa numa necessidade de trabalho. E ele diz também que envolto nisso tem uma atmosfera dos burocratas, que na verdade ele considera que não são realmente pessoas inteligentes, mas são pessoas que decoram bem ali algumas coisas e passam nas provas, né? Então são mais pessoas capazes de fazer algumas tarefas de forma repetitiva, né? E tem algum conhecimento mais gravado do que realmente pessoas que estão pensando uma melhora social ou, né, formas novas de convívio e tal. E que existe ali até um certo preconceito entre esses burocratas que meio que mandam na sociedade e o que eles acham do resto da população, que é como se fosse uma massa ali, ignorante, uma coisa desse tipo. E aí ele vai contar um pouquinho de forma mais detalhada sobre as relações partidárias, né? O primeiro-ministro que entrou, saiu e tal, ele vai explicando um pouco sobre isso. Mas acho que a grande questão ali é que ele faz um paralelo entre o que seria o capitalismo ou o neoliberalismo e a questão da espiral no texto. Então ele traz uma ideia de que esses efeitos, né, essas monstruosidades que acontecem ali são quase como metáforas do que o capitalismo proporciona, né, para a sociedade japonesa ali naquele período. Então, né, eu acho que assim, o texto, de certa forma, a gente pode achar que leva isso de uma forma mais simplificada. Claro, tem muitas outras questões por trás da espiral, que até a gente já comentou aqui, né, questões psicológicas, questões, né, corporais, questões culturais, etc. Mas ali ele está focado na questão mais econômica marxista. Indo além, né, e pensando um pouquinho até no momento hoje, a gente pode pensar, por exemplo, né, a questão do fascínio como uma ideia de forma automática de vida, né? As pessoas começam a se fascinar, a se comportar da mesma maneira, a olhar para aquela espiral e ficarem hipnotizadas, né? Como o Arthur comentou, a ideia da espiral que hipnotiza. Pode ser uma ideia da mercadoria enquanto coisa hipnotizante, né? Da mídia, das redes sociais, que naquela época ainda nem tinha, né? Então existe, a gente pode pensar que é também um sintoma ali mais social, né? De um tipo de sociedade que está se massificando. E aí a coisa deles também se embrenharem uns nos outros é também uma massa, né, indistinta ali, uma coisa de uma sociedade que não tem uma voz individual, mas uma voz massificada, hipnotizada, automatizada, vista ali como algo talvez resultado justamente dessa falta de possibilidade de voz ali da população em termos políticos e econômicos, né? Uma população que está ali também se precarizando e se massificando porque não tem, né, alternativa. Isso aparece um pouco até no sentido das casas ali, né? Que aos poucos eles são obrigados a sair das casas mais bem construídas e vão para aquelas casas que são as antigas, que sobreviveram aos furacões e são pobres, né? São casas simples. E até eles falam no quadrinho, né? Que nossa, essa casa tá caindo aos pedaços. Como assim, né? A gente vai sair da nossa casa boa lá e tal. Mas é isso que... E no fim é só isso que sobrevive, né? São casas ali improvisadas, tipo uma favela em espiral, assim, né? Que fica no final. Então existe ali também uma precarização daquela cidade, se a gente pensar por esse ângulo mais econômico, né? Existe até o canibalismo dos caracóis ali, né? Um desespero por falta de comida,
comida, por falta de alimentos. Então é uma outra visão, né, que eu acho que, eu não sei se dá para ser assim tão direta nessa análise, mas dá pra gente pontuar assim que tem também ali, né, nesse texto do Junji Ito, muitas questões sociais que ele tá mostrando. Acho que principalmente essa coisa da percepção massificada, né, da falta de... E aí, né, o fato das pessoas não perceberem que estão acontecendo coisas grotescas pode ser também efeito dessa, né, das pessoas estarem meio que dormindo, assim, né, não estarem conscientes da própria vida, né, das próprias condições e tal. Acho que a Ana pode comentar também sobre essa parte mais política e econômica. Eu ia pedir pra ela comentar mesmo, porque a gente tava conversando sobre isso um pouco no 30 Minutos que a gente gravou recentemente sobre trechos estranhos de literatura, né? E foi um grande episódio spin-off, chamaram de spin-off de leitura estranha, porque a Cecília não participou desse episódio, foi só eu e a Ana. E a gente tava comentando um pouco sobre isso, né? Como é interessante ter várias chaves de leitura que existem em leituras de leitura estranha, porque a gente tem esse potencial de várias leituras, mas que elas não podem ser determinantes, né? E é curioso porque o Junji Ito viveu nesse espaço de caos econômico, que foi o boom do desenvolvimento japonês, que ele viveu ali. Inclusive, enquanto ele escrevia o Uzumaki, ele fala que ele teve muita felicidade, muita sorte de escrever esse gibi, e aí é só um fun fact antes da Ana retomar, porque existia tanto essa ideia, e a ideia de fim de mundo também, na virada do milênio, que chamaram ele pra fazer um projeto de um calendário do Nostradamus, mas era um calendário que ia só até julho, assim, porque o mundo ia acabar, então não precisava fazer o resto dos meses. E aí que ele teve bastante tempo, possibilidade de pesquisar mais sobre a espiral e esses elementos que ele quer usar no livro. Enfim, era só pra não perder esse contexto. Isso é uma chave de leitura e eu acho uma chave de leitura válida. Aliás, pessoalmente, eu acho que a análise crítica da literatura do marxismo é geralmente muito boa. Eu não sei quem foi uma vez que disse que Freud era um excelente crítico literário e eu concordo, porque sempre que Freud fala de Shakespeare é uma beleza, assim. Então, né, você pega a psicanálise pra falar de literatura, você pega o marxismo pra falar de literatura. Freud amava a literatura, ele ganhou até prêmio, então... E eu acho que o marxismo, ele faz uma contribuição boa, assim, a crítica marxista para a literatura, mas, de novo, assim, a gente não pode reduzir tudo a isso é capitalismo, mas isso é capitalismo. É muito difícil a gente analisar mais profundamente qualquer coisa que venha do Japão, mais recente, quando a gente fala, né, de literatura contemporânea ou de cinema mais contemporâneo, sei lá, sem falar nesse boom e nesse crash da economia japonesa depois da década de 90, que é isso, durante muito tempo o Japão foi o grande exemplo de, tá vendo como não é nem tão ruim assim você deixar os Estados Unidos cuidar? Olha só, que beleza, que país rico, olha a tecnologia, olha nananã. E aí tudo foi pro caralho. Esse é o termo marxista, foi pro caralho. E você tem... Foi pra espiral. Imagina como isso não abala, você falando de trauma, né? Você crescer num país em que... esse sim era o país do futuro, assim. O Japão tinha tecnologias, impressionantes, e que tudo parece que vai muito bem, e não tem como dar errado, e aí dá errado. Por exemplo, você não consegue mais, não só não comprar casa, você não consegue alugar casa. O mercado imobiliário na década de 90 lá é o puro suco do capitalismo, assim. Se você não tiver... Ou você tem 5 apartamentos ou você tem 0 e mora na rua, não tem meio termo. E isso causa um trauma geracional e um trauma coletivo, e é mesmo assim, que a gente vê essas tentativas de lidar com isso pela literatura, pelo cinema, culturalmente. A gente aqui no Ocidente passou brevemente, de uma forma acho que não tão profunda, mas profunda o suficiente para ser ruim, com a nossa geração, né? Pessoal ali que já era vivo nos anos 2000 e o pessoal que veio depois, porque nós vivemos o país do futuro, nós vivemos o futuro desse país, nós vivemos o mundo em que o presidente dos Estados Unidos era o Obama, com todas as críticas ao Obama, mas assim, era o primeiro presidente negro americano, era um cara cool que gostava de rock and roll e tinha coluna de literatura no jornal, e o Lula tava assim, ó, o mundo amava o Lula, o mundo amava o Brasil, a língua portuguesa
portuguesa, a nossa língua brasileira era mais estudada entre as línguas do mundo, e o nosso turismo, e a América Latina estava, né, a onda rosa na América Latina, a América Latina estava em alta, mas uma alta, assim, saudável economicamente, ou pelo menos parecia. Então a gente passou por um país em que, ok, o normal, o comum é que você, mesmo que você venha de uma condição econômica de pobreza, mas alguém na sua família vai fazer faculdade, vai eventualmente arrumar um bom emprego, e as coisas vão dar certo. E aí deu 20, 25 anos, então galera, talvez não dê tão certo assim não, viu? Vamos repensar um pouquinho as coisas. Foi mais rápido do que a gente imaginava. E aí você tem uma geração que veio depois dos anos 2000, que não viveu essa euforia que a gente viveu, economicamente e socialmente. E aí hoje você tem jovens que são muito mais desalentados com a idade que tem do que a gente era na idade dele. Você pega jovens que hoje em dia têm 20 e poucos e são desalentados, assim, não tem... Eu com 20 e poucos estava assim, uau, meu Deus, posso trocar de emprego? Eu troquei de emprego algumas vezes na minha vida. E era uma coisa que não foi só esforço meu, era a época que o Brasil esteve em pleno emprego, trabalhar em agência de publicidade era muito cool, e você conseguia se manter com aquela grana. Então, isso mexe muito com as pessoas, não adianta a gente falar que não. E o Japão passou por isso de uma forma muito, muito, muito profunda, porque eles tomaram uma bomba atômica na cabeça, né? Então aí volta lá o episódio, Arthur, que a gente gravou sobre... Que mês que foi que a gente falou da Mindy Lee? Enfim, já não temos que lembrar aqui do episódio não vou saber a data, mas não faz tanto tempo também, né? Faz tanto tempo não, né? Então, que você pega ali, né? Coreia, Japão, essas coisas. Então, fim da Segunda Guerra Mundial. Acho que foi setembro, outubro, né? A gente gravou sobre Pachinko, falou um pouco sobre isso. Lá no 30 Minutos, falando sobre Pachinko. Eu acrescentaria isso também, outra faixa etária da nossa população brasileira, também quem viveu a época da inflação, né? E o conflito da poupança. Tive uma conversa há pouquíssimo tempo, eu, que nasci no começo dos anos 90, uma amiga do trabalho que nasceu no começo dos anos 2000, e o motorista que era bem mais velho e viveu a inflação de fato. E ele tava falando, olha, a perspectiva econômica pra mim é outra, pra mim tá tudo maravilhoso, porque eu vivi um momento que era assustador. Depois eu me formei, minha esposa se formou, trabalhou, a gente conseguiu botar ela na faculdade, então pra mim foi maravilhoso, né? Então são várias perspectivas. E isso é trabalhado de muitas formas das narrativas, né? Então, sei lá, a gente vai parar pra ver elementos, por exemplo, a Ana Rush no Carga Viva, por exemplo, que vai colocar um elemento estranho ali na leitura do livro, que também tem uma interpretação social ali em relação ao que a gente vivia aqui, né? Então, de fato, a gente tem chaves possíveis, leituras possíveis, mas há relacionamentos muito interessantes a fazer com o contexto e também não podem ser determinantes, né? Se você na sua casa leu, não entendeu esse contexto econômico, esse contexto político, tudo bem, ele tá ali, subjacente, foi feito. Não é determinante. A obra não é isso. Continua bom. A obra não aquilo. É isso. Exato. Eu gostei muito quando o Arthur trouxe a questão da Casa Geminada, porque não tinha me vindo à cabeça. E então, isso é para acrescentar, não é para retirar coisas de você como leitor, é para acrescentar, né? Essa questão da Casa Geminada, para quem vive, né, ou viveu em, sei lá, favelas e periferias, pode ser um grande incômodo, né? Você viver numa casa que ela meio que partida ao meio, metade da casa é de uma família, metade da outra. Aí na história a gente tem famílias que se odeiam e dividem esse espaço, então ficam gritando pela parede. E como isso pode afetar, né? Você tem o caso do Junji Ito, que era jovem, ou o lugar onde você mora, a forma como você lida com o espaço urbano, né? De precariedade, de metrô cheio, de violência urbana. E aí você pode entrar para alguns recortes do tipo a misoginia no contexto urbano, né? Que é uma coisa que não aparece aqui, mas é muito profunda socialmente quando você fala dessas questões sociais. Então, de novo, isso não é para te tirar da leitura, mas te acrescenta. E por que você não necessariamente tem que saber que, sei lá, o Japão quebrou em algum momento para gostar disso? Porque isso é uma forma do próprio artista lidar com essas questões, né? Da mesma forma que eu acho que o nosso cinema nacional, ele lida com a ditadura de uma forma muito boa, mas isso passa por recontar aquilo. Mas eu não preciso necessariamente estar falando de ditadura, eu posso estar falando da época. Por exemplo,
Cidade de Deus. A gente pode assistir Cidade de Deus sem lembrar que ele se passa no meio da ditadura militar. Então, e nessa aqui, complexidade, o bafafá que foi a perna cabeluda, né? No Agente Secreto. Sim. O rebuliço que deu. O Esse rebuliço elemento que deu. estranho na narrativa. Então isso é uma forma, esse contexto social é uma forma do artista ou das pessoas, da gente elaborar coletivamente esses traumas econômicos, pois não basta todos os traumas aí que a gente tem, pessoas como o George para ajudar a gente a lidar, a gente ainda passa o quê? Por traumas econômicos, por traumas sociais. E os traumas econômicos são bem presentes nas terapias. São, viu? Com certeza. Deve ser gostoso de tratar, né? Porque você vai fazer o quê? Imprima mais dinheiro. Imprima mais dinheiro? Simplesmente imprimam dinheiro. Mas é isso, né? Tudo isso que vocês estão falando, né? Tá ali, a gente falou do inconsciente, né? A gente tá absorvendo tudo isso. E o autor ali no Junji Ito, querendo ou não falar sobre a questão econômica, ele absorveu todas essas questões ali no simbólico dele, né? E manifestou, né? Decantou tudo isso na forma literária. E eu acho que o horror, ainda mais ainda, né, tem essa potência de falar dessas coisas que incomodaram, de vários níveis, né? Ele tá ali também falando, sei lá, de relações familiares, que a gente nem sabe, do vizinho que encheu o saco dele quando era criança, do bullying que ele mesmo sofreu. Então, tá tudo isso ali, né, embrenhado, né, nessa espiral para manter o tema, e junto com a questão psicológica coletiva, né, que a gente já falou, junto com a questão econômica coletiva e individual, junto com as questões mais próprias da cultura mesmo. Tem muita coisa que eu acho que a gente nem tá acessando, assim, justamente por não viver ali naquele ambiente, né? Que talvez um japonês que viveu aquela época, ele saque, nossa, isso aqui é tal coisa, né? Isso aqui eu sinto de forma diferente esse estranhamento aqui, porque me é algo familiar, que é o que a gente falou muito na temporada, né? O que tem de familiar e estranho, né? Tem coisa familiar nossa, na medida que a gente também enfrentou crises financeiras, né? E isso vai reverberar na gente. Tem coisas familiares porque a gente tem um corpo humano aqui também, né? Então muito daquilo vai nos reverberar. Eu acho que é importante isso que você falou. São coisas diferentes. Talvez seja enfatizar isso, porque não significa que a pessoa que nasceu na mesma época que o Junji Ito, na mesma cidade, entendeu aquele espaço, vai ter uma interpretação mais ou menos correta. Eu acho que entender esses fatores complexifica o que a gente está dizendo aqui, porque a gente pode entender mais questões, supor mais significados, entender ou ter várias interpretações ou múltiplas interpretações para um símbolo. Por exemplo, a gente falou aqui da espiral, o Jorge falou da espiral na questão arquetípica, da questão do útero, a gente falou aqui da espiral com uma questão da questão econômica também, a gente deu várias ideias da espiral. Existe alguma correta? Não, a gente está aqui trabalhando com essa ampliação, com essa complexificação, né? Nessa ideia de que conhecer mais vai sempre ampliar uma obra, né? Acho importante dizer isso, principalmente num podcast de literatura extrema, porque não vai ter uma interpretação correta, né? A gente trouxe aqui biografias e questões de contexto, mas a biografização de uma obra, essa ideia de justificar ou explicar uma obra por conta da biografia de quem escreveu, também não é um gabarito. O que o autor quis dizer não necessariamente é o que ele disse. Então a gente tem sempre isso, né? O Junji Ito, eu acho que ele é uma obra que reverbera até hoje, porque ele consegue dialogar com isso. A pessoa que viveu naquela época vai ter uma interpretação, a gente aqui tem outra. Ele tem esse potencial de leituras, né? Acho que a parte da nossa proposta de falar da literatura estranha é deixar bem claro essas questões. Quando vocês se depararem com uma obra estranha que causa incômodo ou que vai falar, caraca, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, a gente tá junto com essas duas coisas, assim. A gente tem elementos que podem ser esquisitos, que podem não fazer muito sentido pra gente, mas tem elementos que vão reverberar de alguma forma, né? Então acho que é entender essas complexidades e não tentar fechar um gabarito, uma ideia específica sobre o que é este conto. Claro, algumas narrativas são mais claras em relação ao que elas dizem, né? O estranhamento do processo de maternidade que a Ana falou vai ficar bastante claro no conto da Menorreia, quando a gente for falar da Bora Chung. Mas o conto da cabeça, que a gente vai ler também na mesma coisa, a gente pode pensar em várias questões ali, que tem a ver com o corpo, com o sujo, que tem a ver também com, sei lá, com a sombra, que tem a ver com uma série de coisas que a gente vai poder falar. Não vai existir uma questão correta. Acho que isso é importante, né? A gente falou na primeira temporada, falamos nesse episódio de 30 minutos, não é dar um gabarito. Essa é a graça da literatura estranha. Essa é a graça. E aí eu falo isso porque, principalmente em Uzumaki, eu vi alguns vídeos de final explicado ou história explicada. É isso, gente. O que é aquela entidade? Dane-se.
É o que você quiser, o que você tiver entendido. Às vezes você não entendeu e é aquilo mesmo. Ecoando o que eu falei no outro episódio com a Ana Rita, às vezes você, não é pra você entender porque você não é uma entidade cósmica e você não vai entender o que é aquela ordem de existência. E está tudo bem. Contente-se com o seu espaço de ser humano normal. Faz parte. Somos pessoas limitadas. E isso inclui não entender algumas outras coisas. A gente perde muito. O Jorge lembrou dessa época que se fazia muito versões americanas de obras, né, cinematográficas japonesas ou orientais. E eu lembro que o que me desgostava era isso de ficar puxando pro explicadinho, ou então pro, eu gosto disso, mas é porque é horror psicológico, tá? Tipo assim, eu não posso gostar de um horror mais corporal ou mais gráfico, não, é porque é horror psicológico, como se tivesse uma hierarquização a partir daí. E não existe. Então você pode ter gostado e pensado assim, eu entendi o quê? Nada absolutamente, porque não era pra eu entender, pois eu jamais me meteria nessa situação, pois eu sou muito mais esperto que isso. Porque o namorado tava desde o início falando, vamos embora dessa cidade, e a menina disse, aí 593 páginas depois, ainda não, Faro. Decidi sair, agora que as cidades, que a trilha não vai embora, que o mar não vai embora, que a estrada não vai embora, eu resolvi sair. Poxa, resolvi sair. Talvez é mesmo, a gente deveria sair da cidade, a cidade já nem existe mais. Então, assim, eu estaria na situação? Jamais. Então, eu não preciso entender. É só me coçar e achar. Só sentir. Às vezes é só sentir. É isso. E a gente esquece também que às vezes o horror ele anda lado a lado com o cômico, né? Às vezes a gente dá risada. Sim. Muitas vezes eu tava lendo, achando a cena mais horrível e dando risada. E o Junjito fala isso na autobiografia, de como às vezes a reação ao medo, a repulsa e o riso andam juntos, né? Então às vezes a gente tem também essa questão do horror e do riso, e, enfim. São reações normais e a gente cria essa hierarquização de qual narrativa de terror é melhor, qual não é. E que acontece também em Substância, que a Ana já citou, que beleza, até o momento em que a gente tá vendo ela no chão, vomitada, aquela parte suja na cozinha e a víscera aberta, era um filme que eu tava indo. Aí na hora que vai pro escrachado, que a gente tem ela deformada com o jorro de sangue, aí me perdeu o filme. Não, a gente tá falando da mesma sensação negativa de várias formas possíveis, né? Eu acho que é interessante manter isso, porque o Uzumaki, ele é uma leitura que ele vai achar você em algum ponto. Em algum momento você vai achar uma cena. Porque você está numa espiral. Vai Exato. acabar no mesmo lugar. O da Ana foi o caracol, o Jorge já foi logo os primeiros capítulos com o pesadelo. Pra mim, o meu ponto foi a grávida, pernilongo, com o bebê costurado pra dentro, que aí nesse momento eu falei, acho que tá bom. Naquela cena chega. Quando eu vi o cara enrolado, feito uma sardinha na lata, lá já falei, opa. Pra quê? Exato, vai ter uma cena pra você. Vai ter uma cena pra você. Vai, o pesadelinho vai chegar. Exato. É isso, então vocês estão convidados a ler o próximo texto. A próxima leitura estranha será Filhos de Sangue, de Octavia Butler. É um conto. Vocês conseguem encontrar ele em específico na coletânea Filhos de Sangue e Outras Histórias, publicado pela Morro Branco. E vocês, caso vocês leiam em inglês, vocês conseguem encontrar ele de forma gratuita na Amazon para Kindle. Lá vocês encontram ele com o nome de Blood Child. Ele não é de assinatura Kindle Unlimited, ele é um livro que custa R$0 mesmo. É só o conto, vocês podem ir até lá e resgatar, mas infelizmente só em inglês. Por aqui vocês encontram no Filhos de Sangue e Outras Histórias em edição física e digital. Se você gosta desse podcast, quer participar do nosso grupo, quer que ele continue existindo e ajudar a gente a atingir as próximas metas que envolvem textos de apoio e outras produções, vocês podem conferir a gente em apoia.se/leitura estranha, e você encontra lá também as informações completas da segunda temporada e as nossas redes sociais, caso você queira acompanhar as nossas publicações e os episódios nas suas redes também. A gente fica por aqui e nos vemos daqui 15 dias com mais uma Leitura Estranha.